Você já ouviu o ditado morrer pela boca que nem piaba? Esse ditado se refere a duas situações. Ou a alguém que comeu demais e aí começou a passar mal, ou alguém que falou demais e aí as suas palavras lhe trouxeram problemas. Mas também há uma outra situação. O risco de alguém morrer pelo que ouviu, morrer pelos ouvidos. Como seria isso? A pessoa que escuta algumas notícias ou ameaças e logo se intimida, logo fica com medo, logo se recolhe como uma tartaruga amedrontada, coloca a cabeça para dentro do casco. O inimigo das nossas almas tenta matar a nossa vida, matar as nossas almas, matar a nossa vida com Deus com ameaças, com palavras. Esta é a principal estratégia dele. Tentar nos amedrontar, nos desanimar com palavras. Há um episódio nas Escrituras que ilustra isso. Ele é narrado no livro de 2 Reis, capítulos 18 e 19. E é interessante que ele é narrado duas outras vezes também, lá em Isaías, capítulo 37, e em 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ficar no relato de 2 Reis, retirando algumas lições, e numa outra oportunidade vamos tratar do relato de 2 Crônicas. Lá no relato de 2 Reis, no capítulo 19, verso 6, nós lemos assim: Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Baseado no relato todo de 2 Reis 18 e 19, eu gostaria de mencionar para você que quando somos ameaçados pelos inimigos da nossa alma, nós devemos nos ater a ouvir Deus e não as ameaças dos homens. Para não temermos as palavras que se dirigem contra nós, é necessário ouvir Deus e não os homens. Mas ao ouvir os homens, você deve ouvir também com certo propósito. Quando os homens ou os inimigos lhes dirigirem ameaças, procure discernir as estratégias que eles estão tramando contra você ou usando contra você. No capítulo 18, nós temos a história que nos é contada pelo autor de Reis e o propósito do autor, escrevendo aí muitos anos depois dos episódios, é alertar os seus leitores que deviam temer a Deus e não os homens. Que quando ouvissem as ameaças dos homens, eles deveriam se voltar para Deus. E ele então narra um episódio de uma invasão do rei Senaqueribe, que era rei do grande império na época, o império da Assíria, o império que ameaçava todas as nações ali no Oriente Próximo naquela época. O rei de Judá era o rei Ezequias, um rei temente a Deus. Este episódio, inclusive, ocorre depois que o Reino do Norte, o Reino de Israel, havia sido levado como cativo pelo mesmo Império Assírio. E agora, esse império que já havia tomado e dominado o Reino do Norte, se volta contra o Reino do Sul, contra o Reino de Judá. Já havia feito várias tentativas, numa delas, inclusive,
havia levado 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro como tributo para não invadir aquele território. Imagine aí, 11 toneladas de prata, 1 tonelada de ouro, você sabe disso, no capítulo 18, verso 14. Mas não satisfeito, ele voltou. E agora ele chegou até perto dos muros de Jerusalém. E o rei Senaqueribe enviou os seus representantes, o Rabsaqué, melhor dizendo, que era um dos seus embaixadores, e enviou outros representantes para chegarem até os muros de Jerusalém e dirigirem ameaças para amedrontarem aquele povo. Então, os enviados do rei Senaqueribe chega no muro e começa a gritar bem alto para que todos pudessem ouvir. E a primeira estratégia que ele usa é lançar dúvida quanto à fé, quanto à confiança. Diz assim no capítulo 18, os versos 19 e 20. Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? As ameaças aqui, ou a estratégia aqui, é lançar dúvidas quanto à fé em Deus. O rei da Síria manda os seus representantes lançarem estas dúvidas, perguntarem: Rei Ezequias, você está confiando em quem? Quem você pensa que tem para confiar, para se estribar, isto é, para se apoiar, para ficar contra o rei da Assíria, o grande rei da Assíria? Você acha que essa sua confiança, essa sua fé vai lhe dar alguma coisa? Isso aí não passa de palavras vazias, de palavras vãs. Uma das estratégias do inimigo é lançar dúvidas quanto à nossa confiança, lançar dúvidas quanto à nossa fé. Dizer que não vale a pena confiar, que a nossa fé não tem valor, que a nossa fé não passa de palavras vazias. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa para trazer palavras aos nossos ouvidos que nos amedrontem, que nos intimidem e que nos desanimem. Uma outra estratégia aparece aí no verso 22, é lançar dúvidas quanto à nossa obediência. Ele diz: se vocês me falarem, confiamos no Senhor, nosso Deus. Este não é aquele cujos altares o rei Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante esse altar adorareis em Jerusalém? Aqui ele procura lançar dúvidas, trazer confusão com respeito à obediência. O rei Ezequias tinha eliminado, removido os altares idólatras, os altares de outros deuses. Isto ele tinha feito. E tinha ordenado ao povo que deveriam adorar somente no altar lá de Jerusalém. Só que o rei da Assíria quer criar uma confusão no meio do povo de Israel. É como se ele dissesse: vocês estão dizendo que confiam em Deus? Mas esse não é o Deus que o rei Ezequias mandou tirar aí os altares? Vocês acham que ele vai responder a vocês, atender a vocês, depois disso que o rei Ezequias fez? Note que ele procura confundir a mente do povo, chamando o que era obediência de desobediência. Essa é outra estratégia do inimigo: chamar o bem de mal e o mal de bem.
ele vai chegar nos nossos ouvidos, trazendo as suas palavras, tentando confundir a nossa mente quanto àquilo que é verdadeiro, quanto àquilo que é correto. Além de lançar dúvidas à nossa fé, ele vai lançar dúvidas quanto ao comportamento, quanto ao que é certo, quanto à obediência. No verso 25, ele traz um falso ensino. Ele manda dizer para o rei Ezequias: você acha que eu estou indo pelejar contra vocês aí em Jerusalém sem que o Senhor mandasse? Fiquem sabendo que o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Aqui é uma mentira deslavada, é um falso ensino. Ele diz: olha, vocês estão achando que eu estou fazendo isso por mim mesmo? Não, foi Deus quem mandou. Foi o Senhor quem me enviou a destruir esta terra. Esta é outra estratégia do inimigo. É a estratégia dos falsos ensinos. Eles chegam e dizem: olha, não é bem assim não. Deus mesmo disse isso. E aí conta a coisa errada, como se fosse palavra de Deus, como se fosse ordem de Deus. O inimigo também vai usar esta estratégia. Chegar trazendo palavras que não são de Deus, como se fossem de Deus. Nos versos 28 e 30, vamos ver a quarta estratégia utilizada. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um na sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Aqui é a estratégia das falsas promessas. Ah, como essa estratégia o inimigo gosta de usar. Ele chega contando: não confie no outro lado, confie em mim. Eu estou prometendo para você que eu vou deixar você em paz, que você vai ganhar muito fazendo as pazes comigo. Aqui, o rei da Assíria, ele fala na língua do povo. Ele fala para todo o povo ouvir, porque ele quer enganar. Então ele grita bem alto, os seus emissários gritam bem alto, falando numa linguagem que o povo entenda. Não confiem no rei de vocês, confiem em mim. Ah, eu vou deixar vocês em paz. Se vocês fizerem um acordo comigo, eu vou deixar vocês em paz. Vocês vão poder ficar um tempo aí na terra de vocês, comendo os frutos que vocês plantaram, bebendo a água das cisternas que vocês cavaram. E depois eu vou chegar e vou levar vocês para uma terra tão boa quanto a que vocês têm. Terra com muito cereal, com vinho, com pão, com frutas, com mel. Note que a promessa é semelhante às promessas de Deus, mas são falsas promessas. Essa é outra estratégia do inimigo. Ele chega cochichando nos nossos ouvidos: faz um acordo comigo, faz o que eu estou mandando, olha o que você vai ganhar, olha o que eu estou te prometendo, olha o que eu vou te dar. Ainda uma outra estratégia
é a estratégia da humilhação, de humilhar você. No capítulo 18 ainda, agora versos 26 e 27, o rei Senaqueribe tenta humilhar o povo. Os representantes de Ezequias dizem para os representantes de Senaqueribe: olha, fale numa outra linguagem. Fale em aramaico, que era a linguagem da diplomacia, a linguagem internacional da época. Porque essa linguagem só a gente entende. Mas você falando em judaico, todo o povo aí vai ouvir. Aí os representantes, os enviados do rei da Assíria, de Senaqueribe, humilham. Dizem: o nosso rei mandou a gente dizer essas palavras para todo mundo, para que comam convosco o vosso próprio excremento e bebam a vossa própria urina, que é uma ameaça humilhante, de humilhação. Ele está dizendo: se vocês não fizerem acordo comigo, eu vou cercar esta cidade e nada vai entrar nem sair. Aí vai chegar uma hora que vocês vão ter que comer as próprias fezes e beber a própria urina, porque vocês não terão mais nada para comer e beber. Uma ameaça humilhante. Essa é outra estratégia do inimigo. Depois de fazer as promessas e a gente não acreditar nas promessas, então ele faz as ameaças. Ele diz: você vai ficar sem nada, você vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São as ameaças do inimigo. E por último, a ameaça dos falsos exemplos. Os representantes do rei da Assíria, vocês estão confiando no Deus de vocês? Deixa eu dizer uma coisa, agora versos 33 a 35. Vejam quantas cidades o rei da Assíria conquistou. E nenhum Deus conseguiu livrar aquelas cidades, aquelas nações, da mão do rei da Assíria. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos? Veja o que ele diz no verso 35. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? É a ameaça dos falsos exemplos. Ele diz: olha, nenhum outro Deus conseguiu nos vencer, porque o Deus de vocês vai conseguir. Quando os inimigos lhe ameaçarem, perceba estas estratégias. Perceba que ele está usando armadilhas, que ele está tentando intimidar, desanimar vocês com estas estratégias. Com a estratégia da dúvida, lançando dúvidas sobre a sua fé, lançando dúvidas sobre Deus, trazendo confusão no seu modo de pensar sobre certo e errado, trazendo falsos ensinos, falsas promessas, falsos exemplos e ameaças humilhantes. Ao invés de ouvir o inimigo, ao invés de prestar atenção nisso, você deve ouvir e buscar Deus. Quando o rei Ezequias ouviu estas palavras que os seus diplomatas, que os seus embaixadores disseram, ele se volta para Deus, ele vai à casa do Senhor, capítulo 19, verso 1. Ele busca o Senhor, diz que ele entrou na casa do Senhor. E aí ele manda alguém falar com o profeta Isaías. O profeta Isaías era o porta-voz de Deus naquela época. E ele manda dizer para o profeta Isaías: assim diz o rei Ezequias, estamos em dia de angústia, dia de disciplina e dia de vergonha. O Senhor terá ouvido as palavras que o rei da Assíria enviou para afrontá-lo? O que o Senhor tem a nos dizer? Faz, pois, orações por nós. É isso que o rei Ezequias faz. Ele não se prende às palavras ameaçadoras. Ele quer ouvir
o que Deus tem a dizer. E ele procura fazer isso com humildade, uma atitude humilde. Primeiro ele rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco e vai para a casa do Senhor. Humildade. Quando se sentir ameaçado pelas palavras do inimigo, volte-se para Deus com humildade, com arrependimento. Segundo, conte o problema para Deus com honestidade. É o que Ezequias faz. Ele manda falar com o profeta Isaías, como eu disse, o porta-voz de Deus, e ele conta o problema para Deus com toda a honestidade. Conta exatamente o que aconteceu, o que estava acontecendo. Então Isaías respondeu: assim diz o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo por causa destas palavras que o rei da Assíria falou contra mim, para me blasfemar. Eu vou colocar nele um espírito, ele vai ouvir um certo rumor, e ele vai voltar para sua terra e lá vai morrer. Eu vou usar a estratégia, a arma que o rei da Assíria está usando, diz Deus. Eu vou colocar na mente dele um rumor, ele vai ouvir um rumor, e ele vai ter medo. Ele não tem o Deus que vocês têm, e ele vai voltar para a sua terra e vai morrer. E então, naquela mesma noite, quando os representantes, os emissários do rei da Assíria voltam para contar ao rei o resultado da sua missão, o rei Senaqueribe já tinha escutado que um outro rei, o rei Tiraca da Etiópia, estava em guerra contra ele. E aí ele se dirigiu. Agora deixa Jerusalém de lado e vai guerrear contra o rei da Etiópia. Mas ele mesmo assim mandou um recado para o rei Ezequias. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não confie nisso. E ele faz outras ameaças. Olha, vocês já ouviram o que nós fizemos com as outras terras. Nós vamos fazer o mesmo com vocês. Mas aí o que o rei Ezequias faz? Quando ele recebe a carta que o rei Senaqueribe havia mandado para ele, não fique aí iludido, achando que você vai escapar, não. Eu vou voltar e vou fazer com vocês o que eu fiz com as outras nações. Ele pega essa carta e leva lá para a casa de Deus. E ele coloca essa carta e lê essa carta diante do Senhor. Quando se sentir ameaçado pelas palavras do inimigo, volte-se para Deus com humildade, com honestidade, sem confiar nas ameaças do inimigo. Confie em Deus. E é isso que Ezequias faz. Ele coloca a carta e ora. E diz: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Volte-se para Deus confiando no poder e na soberania de Deus. Dizendo: Deus, o Senhor é o único Deus. O Senhor é quem criou tudo que existe. O Senhor é quem criou os reinos da terra. E Ezequias continua: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Volte-se para Deus. Não fique ouvindo as ameaças do inimigo. Volte-se para Deus. Confie em Deus.
Vá até Deus com humildade, com honestidade, confiando na soberania e no poder de Deus. Ezequias fez isso. E o resultado foi que o rei Senaqueribe teve que voltar para sua terra. Não pôde invadir Jerusalém. Ele voltou. Porque naquela mesma noite Deus enviou uma praga. E 185.000 soldados do rei da Assíria morreram. Uma praga que Deus enviou. Então, sem exército, ele teve que deixar suas ameaças vazias de lado e vergonhosamente voltar para a sua terra. E depois de alguns anos, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi adorar o seu Deus. Nisroch era o seu Deus. Ele foi adorar esse Deus. E quando ele entrou no templo, 2 de seus filhos o mataram. E aqui eu quero que você perceba o contraste. O rei Senaqueribe, todo-poderoso, com seu exército, vem e ameaça Jerusalém. E diz poucas e boas contra Jerusalém, dizendo que vai acabar, que vai destruir, que se eles não fizerem um acordo, eles vão acabar comendo as próprias fezes e bebendo a própria urina. O rei Ezequias, ao invés de acreditar nas ameaças do rei da Síria, vai à casa de Deus e ora. E Deus escuta e livra. Esse exército agora do rei da Síria murcha. E humilhado volta. E o rei da Síria vai à casa do seu Deus, que era um falso Deus, e é assassinado. E morre. O autor do livro, ao nos contar esta experiência, quer mostrar para os seus leitores que o Supremo Deus, o único Deus, é o Deus das Escrituras. E que não precisamos temer as ameaças dos homens, mas confiar humildemente em Deus e honestamente orar para Ele. Na época em que isso aconteceu, todas as nações em volta souberam e puderam ver que o único Deus verdadeiro era o Deus de Judá, era o Deus de Jerusalém. A lição para nós hoje é: não precisamos temer as ameaças dos homens, as ameaças dos inimigos. Precisamos continuar confiando e obedecendo a Deus. Quando ouvirmos as palavras do inimigo, vamos prestar atenção nas armadilhas, nas estratégias, para nos intimidar, nos amedrontar e nos desanimar, e por fim nos matar. Vamos nos voltar para Deus. Ao invés de ouvir o inimigo, vamos buscar a Deus com humildade, com honestidade, confiança e ouvir a sua palavra e obedecer. Não vamos morrer pelos ouvidos. Não vamos deixar que as ameaças vãs e vazias do inimigo da nossa alma nos impeçam de continuar confiando, servindo e obedecendo ao nosso Deus. Amém.